Só que aí o pós-parto, cara, Aí o bicho pegou. nossa, que momento difícil da minha vida. Foi, Paty? Como é que foi? Muito E a difícil. amamentação? Então, o que acontece é o seguinte, eu não tinha noção nenhuma, né, do que era ter um filho. Eu fui a primeira das minhas amigas a ter filho. Tá. Então, assim, eu não sabia nem que chamava puerpério. Só pra você ter ideia de como eu era totalmente fora desse mundo mesmo, assim. Uhum. Todas as minhas amigas sempre focadas em carreira. Ninguém tinha isso, né, de ter filhos. Tanto que elas estão tendo filhos agora, né? Você no seu terceiro. Exato, eu indo pro terceiro, a galera começando agora. E aí, então assim, eu tava muito nessa... perdida completamente nesse meu puerpério, não fazia ideia que tinha esse baque emocional. Eu não tinha estudado nada, zero, Dessa sobre fase, amamentação. Sobre amamentação eu não fazia ideia. Eu achava que era muito intuitivo, como muitas mulheres acham, né? Que é um negócio que vai acontecer, que como é que pode uma criança não saber vai mamar? pôr a boca Como é e que vai mamar. como é que pode uma mãe não saber dar o peito, sabe? Eu pensava isso. E aí Isso é um a realidade grande erro. bateu. A realidade, forte, assim, né? mas bateu. Parecia que eu tava numa luta de MMA, assim. Foi um negócio que eu saí viva só, sei lá. Acho que eu... Deus me salvou. Exatamente. Foi um negócio muito doido, assim. Foi muito forte. Só pra você ter ideia... a gente tinha uma viagem, né? Que obviamente eu ia também. Que era uma viagem pra Dubai. Que a gente já tinha fechado ela antes de eu descobrir que tava grávida. E aí, quando eu descobri que tava grávida, era 20 dias depois da data prevista do parto. Então eu falei, não vai dar pra eu ir, mas Pedro, vai. Vai, porque assim, eu dou conta, não é possível que eu não vá dar conta de uma criança, né? Olha o tamanho que Muito nasce, é um bebezinho, bebezinho, é óbvio que não tem problema você ir. E aí, era uma viagem acho que de 5 ou 6 dias, e eu falei, pode ficar 10. Não tem problema. Imagina que você vai pra Dubai e vai ficar só 5 dias. Fique 10 dias, não tem problema nenhum. Você não tinha nenhuma amiga mesmo, nenhuma, né? Porque nenhuma. qualquer mulher falaria, você não tá maluca, faça né? isso. E não contente nisso, a gente levou os pais dele pra essa viagem. E eu tava vivendo uma fase em que a minha mãe tinha tido um AVC. Caramba. Ela não poderia me ajudar, porque ela ficou de cadeira de rodas, com sonda, enfim, mudou completamente a vida dos meus pais. Então, não seriam minha Zero rede de apoio. A minha mãe até hoje, né, ela tem as sequelas do AVC, ela não fala, ela não anda direito, não movimenta os braços, enfim. Tem um monte de sequela. Então, eu não teria ajuda da minha mãe. A minha sogra, que seria minha rede de apoio, tava indo pra Dubai também. Aí, sobrou minha irmã, que já trabalhava. Tinha o trabalho dela. Então, assim, ela ia pro trabalho e voltava pra minha casa quando meu marido foi viajar pra Dubai. Porque o meu filho tinha 15 dias, ele foi. Só que, galera, eu tive muito problema com a amamentação. Eu tenho hiperlactação. Tive com o Lolo, tive com a Lara também. Ou seja, o peito dela produz muito leite. Muito leite. Quem tem problema com hiperlactação, quem produz pouco, acha que a hiperlactação é a solução, mas não é a solução. Eu não fazia ideia que eu precisava fazer ordenha de alívio. Eu não fazia ideia que usar concha ia me lascar demais. Então, assim, eu tive... Usar concha é um problema. Eu também não sabia isso. É um problema, é um grande problema. Ela pode... Eu tive candidíase por causa da concha. Eu potencializei ainda mais a minha hiperlactação. Teve mastite? Eu fui 4 vezes pro hospital. Eu tive mastite 2 vezes. Fui 4 vezes pro hospital. Eu fiz 2 punções. Tudo isso em 45 dias. Os primeiros 45 dias. E os 15 primeiros sem seu marido? Os 15 primeiros ele ficou. Depois 15 ele foi viajar. A minha irmã ficou comigo, né? 10 dias. Esses 10 dias que ele foi viajar. Com ela trabalhando, então ela eu passava o dia sozinha. Ela chegava à noite. Deus, Paty do céu. Então assim, eu vivi momentos muito... E assim, numa queda hormonal assim, ladeira abaixo. Assim, hoje eu olho pra esse momento em que eu vivi da minha vida e eu suspeito que eu tive até uma depressão pós-parto, não diagnosticada, porque eu nem sabia que esse termo existia. Nem foi atrás eu também? Nem fui atrás. Eu achava que era a vida acontecendo de um jeito muito forte pra mim. Hoje eu vejo que eu poderia ter pedido ajuda, que foi exatamente isso o que eu fiz agora, quando a Lara nasceu. Então, a minha experiência com a Lara, o pós-parto dela foi completamente diferente. Foi muito maravilhoso.
porque eu busquei me cercar de pessoas, coisa que eu não fiz na época do Lorenzo. Eu achava que eu daria conta, eu achava que não seria tão difícil, eu não sabia que existia Achava que era muito mais simples e fácil Não, do que eu não realmente sabia, era, eu né? não conhecia a profissão, por exemplo, de consultora de aleitamento. Eu não sabia que poderia existir alguém para me ajudar. Você não sabia? Não sabia, com aquelas Nossa, dificuldades. o meu segundo dia foi uma consultora de aleitamento me ensinar a amamentar, fez laser no meu peito que tinha machucado. Nossa, me ajudou muito. Então, eu não conhecia isso. Até porque 5 anos atrás, quando o Lorenzo nasceu, era algo bem diferente do que é Era hoje. diferente, Né? exatamente. E eu já vinha de uma bolha que não tinham mulheres mães. Então, menos conhecimento ainda eu tinha. Né? Então, eu sofri muito sozinha. Eu tive muita dor. Enfim, muita dor. Foi um negócio assim que foi me afundando demais, demais, demais. Então, hoje eu vejo que eu passei por um momento que eu não precisava ter passado tão sozinha, Sim. né? Tão isolada das pessoas. Porque eu falo pra minha irmã, não é que as pessoas não iam me visitar, pelo contrário. Mas eu não queria estar com pessoas. Então, por isso que eu olho hoje e falo assim, eu não tava bem. Porque eu sou uma pessoa que eu gosto de pessoas. E na época, as pessoas chegavam e eu ia pro meu quarto. Olha só, tipo, você quer ver ele, veja o bebê e eu E vou eu pro tô meu indo embora, ou então eu ficava com ele no peito, sentada no sofá pra não ter que interagir na varanda com a galera, sabe assim? Entendi. Eu fiz isso várias vezes, como desculpa pra não socializar. Porque eu me Isso não é natural seu. Nada, nada natural meu, nada. Eu gosto de receber pessoas em casa, eu sou essa pessoa festiva, né? Eu tô sempre presente, eu gosto disso. E na época, eu tava tão profunda, assim, dentro de mim mesma, e eu lembro que uma amiga tinha tido filho. Ela não era tão minha amiga, a gente ficou próxima na gestação. Uhum. E hoje ela tá morando no Canadá, enfim. E aí ela um dia foi me visitar e ela fez assim: você já quis se jogar da janela? E eu falei, meu Deus, tem mais gente se sentindo assim. Porque é muito louco. E é louco porque a gente não pode falar isso, né? Porque imagina, como que você vai falar pra uma visita, pra sua mãe, pra alguém? Cara, eu tô mal, eu sabia que eu penso em me matar? Tipo assim. Sabia que, tipo assim, tá tão difícil que às vezes eu penso que é melhor eu nem levantar da cama. Que tá muito difícil. Cara, que é melhor eu passar isso, o dia mas eu deitada. conheço muitas mulheres. Então assim, eu tive muita dificuldade. E quando ela me falou isso, eu fiquei horrorizada de não me sentir sozinha. De ter mais pessoas passando por esse tipo de situação, com esse tipo de sentimento. Ali eu senti que eu não estava sozinha. Mas o Lorenzo, nessa época, já tinha uns 2 meses. Fora que entra privação de sono, o Pedro trabalhava pra caramba. Então, assim, ele saía de casa às 6 e voltava às 11, sabe? Era um negócio que eu realmente fiquei muito você teve isolada. Zero rede de apoio real, né? Zero rede de apoio real, assim, sabe? Então, eu passei por um momento muito difícil. Tanto é que quando as pessoas falam assim, mas e como é que foi deixar ele na escola? Pra mim, foi maravilhoso. Você deixou ele com quantos meses na escola? Com 6. Tá. E pra mim, foi um momento... Foi pra voltar a trabalhar? Foi pra voltar a trabalhar. Foi um momento incrível. Porque eu teria alguém pra dividir o braço. Eu não aguentava mais passar o dia carregando ele sozinha.